Pode? Pode. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde Mental. E hoje, gente, com uma pessoa sempre muito especial. Mas hoje é muito gostoso, gente, é picante. É picante, é gostoso. Você não vai querer perder. Não vai. Nós vamos falar sobre terapia sexual com a Cacau. E aí, eu vou deixar ela se apresentar. Ana Porto também, que é a minha parceira, que a gente sempre conduz o podcast, juntas. é nosso. É nosso. E a gente traz pessoas, aquelas pessoas, né? As pessoas que a gente considera que vai agregar muito na tua vida. Eu tenho certeza que a sexualidade, ela é um pilar, ela é uma área fundamental na nossa saúde mental. Não é isso, Cacau? Sim, com certeza. Oi, Zana. Oi, Ana. Oi, gente! Que bom estar aqui. É sempre bom estar aqui, estar no estúdio com os meninos. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu acho muito interessante a gente estar entrando nessa pauta, a partir da perspectiva da saúde mental. Porque sempre que a gente vai falar sobre sexualidade, as pessoas colocam de uma perspectiva vulgar. Exatamente. E de deboche, ou de colocando num lugar de safadeza, que é fundamental também. Que também faz parte, do né? profano junto com o sagrado. Sim. Mas é bom entender que o nosso corpo é sagrado e como que a maneira como a gente lida com a gente, com o nosso prazer, com o outro e nas relações influencia em tudo, na economia, no comportamento, na nossa saúde mental e na maneira como a gente lida com os nossos relacionamentos, com os casamentos, com os medos. Eu sou terapeuta tântrica, terapeuta transpessoal e educadora sexual. Trabalho muito com mulheres, também com homens, casais. E posso afirmar com certeza que a maioria dos problemas que a gente tem hoje é por falta de comunicação e conhecimento. E um conhecimento que é muito básico, que não deveria ser tabu. Mas ainda é tabu. E é tão irônico, né? Porque tá todo mundo aqui porque alguém gozou. Nem que seja só seu pai. Ou não. Não, pelo menos o seu pai gozou. Pelo menos, eu concordo. Pelo menos. É. Eu fico, na hora que você tava falando, me ocorreu assim, da minha geração, né? Como eu fui criada. E a minha preocupação nesse sentido, quando eu tenho 2 filhas, né? E eu fui muito privada de muitas coisas. Então, eu fui criada para não falar de sexo. Sim. Eu fui criada porque exatamente o nome era prostituição. Né? Então, falar de sexo era prostituição. Então, eu aprendi ao longo da minha vida que sexo era um negócio que eu tinha que fazer depois do casamento e que antes do casamento não podia ser explicado sobre. Porque explicar sobre instigava a Você queria sexualidade. E você tinha que fazer também pra agradar o parceiro, né? Exatamente. Nunca pensando no seu prazer. E é isso que a gente falou logo no início, que muitos homens, eles acreditam o seguinte, é aquilo que a gente falou, né? Deita e a mulher trabalha. Quem tá Serve, ainda, né? A mulher serve. Quem tem a sorte de ter um cara que pelo menos faz isso, ainda tá na vantagem. Porque a maioria tá ali, ó, no vucu-vucu. Ele quer cumprir o papel dele. E a mulher, se ela tiver a oportunidade de pelo menos ficar nesse lugar de comando, ela pode chegar ao orgasmo. O que acontece é que a maioria dos homens sequer dá essa oportunidade para as mulheres. E as mulheres acabam servindo ao sexo de uma forma performática, visando o prazer do homem. Exato. E aí eu queria até voltar um pouco, que é nessa parte da minha criação mesmo, né? A minha criação foi muito castradora. Então, e isso teve impactos gigantes assim, na minha formação sexual, né? Então, eu estou no meu 2º casamento, mas no meu primeiro casamento, eu sofri muito em função disso, porque para mim era muito forte essa visão de que o sexo estava estritamente ligado à prostituição. Então, que tinha que ser uma coisa que vem e eu recebo. Mas eu não era a pessoa ativa dentro do processo. Uma questão da igreja também, muita... Da religiosidade, né? Aquilo que é pregado na igreja. Esse tabu vem de muito antes disso, né? E isso acaba, eu acho que muitas mulheres não têm orgasmo, e eu acho que isso é muito comum, não ter orgasmo em função dessa castração mesmo, né? De uma criação que castra. O que a gente falaria, Cacau, para essas pessoas da minha geração? Hoje eu estou com 43. Vamos pensar até antes disso, né? Como é que a gente olha e trabalha isso hoje, pensando... Por exemplo, trabalha comigo. Eu, que passei por esse processo de castração.
Entendi. Então, existem algumas crenças, além da religiosidade, que impactam diretamente nesse processo das gerações anteriores e da nossa, assim, de todas as gerações. Porque se você não teve esse ensinamento, fica também um pouco perdido. Como eu vou fazer? Qual é o melhor jeito de passar para frente, né? Algo que não foi ensinado para mim. Então, tem as crenças limitantes também, tem a maneira de ver o sexo como um processo de reprodução, o que você ouvia das suas avós, o que você ouvia indiretamente, o sexo, não gosto disso, não, isso é coisa de homem, ou então depois que termina, não tem mais útero, não precisa mais. Não precisa. Então, qual que é o primeiro passo para alguém que teve uma educação castradora? Primeiro, perdoar a si mesma por todas as coisas que você deixou de fazer ou as decisões que você tomou em função disso. Porque isso, mais do que ser educada, é um processo de socialização. Quando eu sou socializada para servir o outro a partir do sexo, quando eu sou socializada para estar à disposição e não encontrar o meu prazer, mas dar prazer para o outro para que eu não seja abandonada, para que o que eu não tenho em casa eu vou buscar lá fora, que o homem não use esse argumento, toda a minha sexualidade, a minha autoestima está a serviço dele, exatamente. não é de mim. Então, esse é um processo de retomada do eu. Retomar a si mesma. Eu gosto de mim, eu tenho prazer comigo, eu estou satisfeita e feliz em ser eu, e a partir disso eu vou pro outro. Então, se eu estou satisfeita e tenho prazer comigo, na sexualidade eu vou colocar limites. Não estou gostando, está doendo. Como aculturar o homem nesse sentido? Ensinando. De que jeito? Conversando. Primeiro, para ensinar, você tem que aprender. Então, não tem como você ensinar o homem sem você saber sobre você. O primeiro passo é verbalizar seus incômodos. Obviamente, conversando, mas verbalizando, sendo claro e objetivo. Porque as mulheres, muitas vezes, nós fomos educadas também para não falar. Faz uma cara de cu. E quer que o cara adivinhe que você não gostou, que tá ruim. E aí, tipo, Ou dá um jeito de mudar a posição rapidamente. ou então finge que teve orgasmo. Você falou que é muito alto o número de mulheres que nunca gozaram. E é muito alto mesmo. É alto. 95% das mulheres não gozam na primeira vez que transam. 85% das mulheres sentem dor durante o ato sexual. 61% das mulheres, que é heteronormativa, nunca gozaram durante uma relação sexual. E 51% nunca teve um orgasmo. Esse número, cada vez que eles fazem essas pesquisas, eles vão aumentando, porque agora a gente está falando a respeito. Hoje eu fiz um vídeo e postei sobre movimentos para chegar, mas que pode facilitar para quem tem dificuldade. E é um vídeo que ele tem muito salvamento, mas pouco comentário, porque ninguém quer assumir que não consegue chegar ao orgasmo, porque às vezes a pessoa vê isso como vergonha pra ver a dica, pra praticar fazer depois, mas não vai lá e comenta, dá certo, tenho dificuldade. eu tentei. Não tem, porque foi-se dito durante muito tempo que a mulher era frígida. Então, não questionava. O vibrador, inclusive, nasceu tratando a frigidez e a histeria. Porque eles associavam a nossa legitimação da raiva com histeria. Então, quando você chama a mulher de histérica, você está ofendendo ela. Quando você chama a mulher de frígida, você está falando uma mentira. Porque não existe mulher frígida. Até mesmo na África, onde algumas comunidades retiram o clitóris, o nosso clitóris também é interno. É interno. Então, tem aquele prepúcio, mas toda a outra região ainda dá prazer. Então, ainda assim que ela tivesse sido castrada do seu prazer, ela ainda poderia ter prazer. Legal. Mas não Isso tem como eu isso. ter prazer nessa região que tem muito mais terminações nervosas do que o homem, se eu não me liberar. Então, se eu ainda vou pra cama achando que é pecado, mesmo que eu seja libertária, mesmo que eu no discurso eu fale muito... Na consciência, vamos assim dizer, né? Na consciência, não, tá resolvido. Tá tudo bem, mas lá no inconsciente você não trabalhou, você não fez um processo de perdão, você não tem coragem ainda de falar sobre isso, você nunca colocou sequer um espelho na frente da sua vagina pra ver como é que ela é, você não tem coragem de desbravar. Quando tem a coragem de fazer uma masturbação ali, é tudo rapidão, assim, que é uma coisa meio pecado, tipo, vai lá rapidão, e vai e fui. Aí vai ser difícil você chegar ao orgasmo na penetração. Eu sou terapeuta e atendo casais, né? E quando chega nesse tema, é muito constrangedor.
É muito, assim. Você vê o constrangimento das Dá duas pra cortar, partes. né? Dá pra cortar. É porque Fala, e muitas aí, das e vezes a o cara relação? acha que ele tá mandando arrasando. muito bem. E a Não, mulher e tá a assim, mulher é dá- uma merda. Aí na hora que Ou vai o conversar inverso. disso... Ou o inverso justamente, acontece na também, hora que vai porque conversar... o cara fala, olha, eu tento, mas não vai. Então, assim, não tem a parte da comunicação que Não a gente estava flui. falando aqui, não flui. As pessoas têm muito medo, acho que o casal tem muito De medo conversar. de ter essa conversa, de dizer, olha, pra mim não tá bom. Ou você precisa procurar um médico e entender o porquê que Da ejaculação precoce. Isso. Da Exato. ejaculação tardia. O homem não procura. Não procura. Ele fica ali, a mulher permanece no casamento e a dificuldade do casamento muitas vezes está nisto, exatamente nesse processo. Não está na comunicação de forma geral, não está no relacionamento que tá bom ou ruim, não está No financeiro. é na parte sexual. E o cara não consegue ter essa abertura para entender e falar assim, eu preciso buscar ajuda. Ou tem medo, tem vergonha. A mulher tem receio porque até de procurar... A mulher no consultório, outro dia, ela falou assim, eu não procuro, porque se eu procurar e ele não conseguir, como é que eu faço? Eu acho Então que eu o nunca tabu- procuro. Eu vou ficar sempre esperando, Esperando. na passiva, e na passiva não vai acontecer. Eu acho que, como a Zana estava falando, dos preconceitos que ela sofreu, o homem também recebe muito preconceito, ensinamentos e tabus ruins. Porque o homem ali antigamente, vinha aquela coisa assim, não, fez tal idade, eu vou levar no cabaré para conhecer o que é mulher. Muito, a gente já ouviu falar muito essa história. Na época do meu pai, Então, ele o homem já contava vem isso. também com esse tabu. Como que a gente pode quebrar esse tabu, tanto do lado da mulher quanto do homem, Cacau? Eu sempre falo sobre isso porque não que eu tô aqui para passar pano para os homens, mas não existe um lugar seguro para os homens conversarem sobre isso. Porque se o cara tá falando, se ele vai conversar com um amigo que ele tá tendo problema de disfunção erétil, o cara vai chamar ele de broxa. Se ele falar pro cara que ele tá tendo problema de ejaculação precoce, o cara vai debochar dele. Se ele falar que ele não tá conseguindo chegar ao orgasmo, o máximo que o amigo dele falar é foda. E é isso, não tem um lugar seguro. E, por exemplo, se ele fala assim, nossa, ontem minha parceira deu uma lambida lá atrás e eu gostei, vai falar que ele é gay. Não existe uma educação sexual para debater sobre isso. A gente perde no orgasmo, porque a maioria das mulheres não gozam, e os homens têm vergonha porque eles acham que o nosso orgasmo é mérito deles e não é, bebês. Deixa eu te falar, se a gente esfregar aqui, ó, vai gozar. O prazer não tem orientação sexual. O prazer, ele só responde. O seu corpo vai responder ao estímulo. Se você ficar de olhos vendados e alguém te estimular, independente de quem seja, o seu corpo vai responder. vai responder. Principalmente a mulher. Sim. O homem, o nosso corpo, aí vocês falaram, é o principal. Gente, quando chega na cama, já aconteceu em várias outras áreas, mas só chega na cama porque na cama incomoda. Tem uma frase de um psicanalista que eu nunca soube o nome, ela chegou pra mim, eu só adotei pra minha vida, que é: a gente se comporta na vida da mesma maneira que a gente se comporta na cama. Então, você quer ver como tá a sua vida, olha para como você tá se comportando na sua sexualidade. Então, muitas vezes, o trabalho tá indo mal e eu estou buscando prazer porque eu estou insatisfeita todos os dias de ir pro mesmo trabalho. Então, às vezes, a mulher vai muito pra compra, tô muito triste, eu mereço, vou lá e compro uma roupa, uso o dinheiro, o cartão de crédito e tá sempre ali correndo atrás do próprio rabo. E tem muita gente que joga essa transferência do prazer pro sexo. Então, o homem chega, é muito também de procurar a educação. Como fazer com esse homem? Primeiro, ele tem que ter disposição. Segundo, ter proatividade. O cara chega, ele passa a mão no peito da mulher, passa a mão na bunda e acha que tá ótimo. Exatamente. Ele faz ali 5 segundos de oral, um oral mal feito, um oral que ele não presta atenção na mulher e acha que tá incrível. Brother, você tá se mandando muito mal. Melhore. Só que, se eu for falar uma coisa dessa, gente, todas as vezes que eu dei curso, foram raros os homens que realmente sabiam. A hora que eu toco, né, tem a modelo, eu toco ali no Tantra, a gente ensina o que é o prazer a partir do corpo, tirar da mente, tirar do visual e sentir as suas conexões aqui do corpo. Nenhum sabia tocar no clitóris, porque o clitóris é um quarto escuro. E quem tem
a tomadinha somos nós. Mas se eu não desbravo e se eu acho que é responsabilidade do outro me dar prazer ou querer transar comigo para satisfazer a mim mesma, como que essa conta não vai bater nunca? Então eu preciso estar segura comigo. Eu sempre falo que o orgasmo é um ato político, principalmente para as mulheres, porque ele empodera. Quando eu sei do meu prazer, eu não vou ficar transando aleatoriamente, sem sentir prazer e muitas vezes sentindo dor, porque não vai lubrificar se não Sim. houver uma preliminar bem feita. E a preliminar vai de muitas coisas. Vai da conexão, vai do olho no olho, vai da respiração, vai de você olhar para esse parceiro e perceber que ele tá com dificuldade e chamar ele para conversar. Vai de você entender também que se ele não quiser procurar ajuda, isso também diz muito sobre como ele não ama você o suficiente para colocar a sua saúde mental em conta. Exatamente, é isso. Eu acho que tem disso, né? A pessoa não busca porque ela não está preocupada. Mas tem uma outra questão também que eu vejo muito, igual uma paciente, uma vez eu cheguei a conversar com ela sobre isso, atendendo o casal, e depois eu atendi individual. A pessoa sem vaidade alguma, sabe? O mínimo, o básico. Todas as vezes que ela chegava na sessão, ela não tinha um batom na boca. A roupa, o cabelo. Por que ela estava triste? Você sabe? Sei. Então, a gente não pode desvincular a sexualidade do ser. Exato. Ela tem um problema, ela tem uma patologia, só que ainda que ela tenha essa patologia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer essa mulher para a mulher. Então, além do casamento, porque aí o que ela fez? Por exemplo, não era uma terapia de casal, era a terapia dela. E o que ela fez? O primeiro dia ela chamou o marido dela para ir junto. Porque ela não sabia, ela não sabe Quem é ela? quem é ela. Então, quer dizer... Completamente perdida. Completamente perdida. Então, ali, eu tive que construir, junto com ela, essa identidade. Falar, não, peraí, quem é você sem ele? Vamos tirar ele? Então... Vamos ficar aqui no processo? Aí, eu até, no dia, eu comprei um blush, um dia e presenteei ela com blush e falei da importância disso, né? Do autocuidado e tudo mais. Isso faz parte do processo. Lá, cada etapa, né? Cada etapa tem um processo. Mas o que eu trabalhei muito fortemente com ela e eu vi que deu resultado é essa parte de ela olhar para ela e falar assim, peraí, eu já fui assim. Eu já passei batom. Eu me maquiava todos os dias. Por que agora eu perdi isso? Achar a essência que ela Achar a perdeu, né? essência que ela perdeu. Porque ela não foi assim a vida inteira. Ela foi perdendo ao longo do tempo. É óbvio que tinha um problema por detrás disso, mas resgatar isso faz parte do processo de cura também, da autoestima, né? Então, quando a gente é criança, acho que até o primeiro ano o bebezinho tá entendendo que ele saiu da barriga, né? Uhum. E até o terceiro ano vai criando-se um processo da individuação do ser, né? Dele se entender como um ser independente da mãe, porque ele acha muito que ele é uma continuação. A gente foi socializada para ser companheira, como diz a Bíblia, para ser o pescoço e o homem ser o cabeça. Eu amo Jesus, mas eu não concordo com a linha do que o cristianismo pega, principalmente quando pega a linha das mulheres. Eu acho que existe ali, quando a gente traz para o Novo Testamento, e eu acho muito importante falar sobre isso, porque a gente é uma comunidade, o Brasil, a maior parte são cristãos. Então, a educação religiosa influencia diretamente na maneira como as pessoas se veem. Quando essa mulher não está conseguindo passar um batom que seja, existe uma tristeza aí. E eu amo o Tantra revolucionou minha vida porque ele me fez ver a perspectiva do sagrado de um outro lugar. Eu fui criada na igreja evangélica e existe uma castração tanto na doutrina quanto na fala e principalmente uma culpabilização da mulher em vários momentos. E aí, o Tantra, ele vem para você olhar para o seu corpo sem ser da perspectiva do sagrado como algo que é intocável, mas como algo... Imagem e semelhança de Deus. A energia sexual, gente, é a pulsão de vida. É a energia criativa. É o que faz você estar aqui agora, nesse horário, gravando comigo. É o que faz você procurar um outro trabalho, porque eu sei que vocês trabalham em outras coisas também, além daqui. E ainda ter ânimo para estar aqui. Isso é energia sexual. É que nos move. Sim. E a energia sexual, essa pulsão de vida, é também a energia criativa. Para quem é cristão e acredita, essa energia é a mesma que fez haja luz, haja mundo. E viu Deus que era bom.
é a energia que cria. Então, eu também tenho essa capacidade de criar. Mas quando eu estou constantemente submetida a situações de desprazer com o meu corpo, quando é normatizado o desamparo, a ofensa, a depreciação, que é uma coisa muito comum nas famílias antigas, Exatamente. vai te elogiar te depreciando, Aham. eu perco a minha referência de eu. Exatamente. E aí, quando eu não tenho referência de eu, não tem como eu ter prazer comigo. E aí eu tomo decisões a partir do que o outro provoca em mim. Então, se outro chega e me valida, outro chega e me dá prazer, eu vou me aninhando toda ali. Só que aí essa referência em mim não existe. Como eu vou ter prazer se eu não consigo me identificar enquanto ser? Quando eu começo a entender que esse corpo inteirinho é orgástico, que eu, quando passa a mão aqui, ó, dá um negócio. E não precisa de ninguém. Que é, tipo, e aí você fica... Pois o tanto que é mas maravilhoso respirar. Quando fala da questão tântrica, né? Acho que essa é a palavra. Vem sempre sexo. A ideia de sexo. E na verdade, até eu tenho essa confusão. Falar, Que bom que eu tô aqui, então, pra te esclarecer. exato. Então, o que é esse negócio, né? Que você tá falando, porque você tá falando de uma complexidade que eu não tinha parado para pensar. Sim, então, o Tantra, ele foi trazido para o Brasil de uma forma muito sexualizada, inclusive usando as manobras, as prostitutas usam muito as manobras e algumas vendem o próprio serviço com massagem tântrica. Existem alguns lugares aqui em Goiânia, inclusive, que faz aliciamento de mulheres para fazer massagem tântrica, quando na verdade eles estão querendo aliciar para elas serem prostitutas. Tantra não tem finalização isso de oral, de sexo. Não é isso. Existe o sexo tântrico? Existe. E ele é maravilhoso. Mas o Tantra, antes de tudo, ele é uma filosofia. Ele é um estilo de vida. Teve um período na história do mundo que a gente foi comandado por mulheres. Mas não era um período matriarcal, era um período matrístico. Porque ele não era a partir da imposição. Não era a parte da força, era a parte do poder. Então, eu influencio você, eu trago motivos para você seguir a linha do que eu quero. Como que a gente soube que existiu esse período? Porque ao estudar as ossadas, as referências de cultura, de arte, não tinha, por exemplo, ossos quebrados, então não teve guerra nesse período, não teve morte por violência durante esse período. E as referências de status, eles valorizavam muito essa região aqui, a mulher que tinha mais barriga, que era tinha mais capacidade de fertilização. Nessa época, de ser fértil, né? De gravidez, de procriar. Nessa época do período matrístico, que não é só do Tantra, surgiu o Tantra, que era esse vir pro corpo, tirando as couraças, não se privando do sentir. O Tantra tá ali junto com o Yoga. O Yoga trabalha a força. Sim. E o Tantra trabalha o sentir, a fluidez do corpo a partir do respirar. Tantra é muito meditação, é muito respiração. E o prazer. Essas mulheres, eu até falei esses dias, é uma oportunidade de corrigir, elas praticavam mais as manobras, esse desbravar do corpo, quando estavam menstruadas, para não ter risco de engravidar quando transassem. Então, ele vem do estilo de presença e entrega. O Tantra ele é um convite ao descontrole, ao caos. Qual caos? O caos que causa desordem? Não. A vida é um mistério. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Eu só tenho aqui e agora. O Tantra é um convite para o aqui e agora o tempo todo. Quando veio Reich, anos depois, ele começou a perceber que a gente mudava quando tinha orgasmo. O Reich, inclusive, morreu preso. Ele criou uma cápsula onde ele colocava a pessoa lá dentro, ele estimulava para captar as ondas que o corpo emitia. Ele chamou, se eu não me engano, foi Einstein para validar a pesquisa dele, e o Einstein não validou, ele entrou em depressão profunda, foi perseguido, foi preso, foi proibido de comercializar essas cápsulas. E ele parou de comercializar, mas alguém que tinha comprado ele anos depois, acho que 10 anos depois foi proibido. Eu não vou ter certeza se é isso mesmo, mas no livro Função do Orgasmo, eu acredito que tem essas informações. O cara vendeu, o Reich foi preso, uma semana antes dele ser solto, ele morreu na prisão. Anos depois, Carl Jung e alguns outros estudiosos vieram e mostraram que o Reich estava muito certo. Tanto que hoje a gente tem aí a medicina da função do corpo, que estuda
você como um todo, como você funciona a partir do seu formato do seu corpo. As linguagens do corpo. Sim, E sim. aí, eles entenderam que realmente existem couraças, que você nasce cru, pronto pra ser amado, e você vai se adequando de acordo com o ambiente que você tá. Opa, eu não posso chorar muito aqui, senão eu não vou ser amada. Vou parecer Então, fraca. eu vou reprimir as minhas emoções. Opa, eu tenho que. Depende muito, né? Eu preciso ser perfeita aqui, senão eu não vou ser amada. Cada uma das linhas da psicologia vai pegando uma explicação. A gente tem o enneagrama, aí a gente tem Freud, que tem uma perspectiva mais analítica, mais cartesiana. O Jung traz uma outra, Jungiano, outra versão. isso. Eu amo a versão junguiana, que é o que a gente estuda. É o que você estuda, né? Que a gente estuda na transpessoal. E aí o Tantra, ele vem pra tirar essas couraças. Porque quando eu estimulo a sua pele num toque sutil, que não é sobre sexo, porque sexo é sobre troca e também muito sobre performance, quem é você com a sua libido quando você não tá servindo a alguém? Quem é você com o seu prazer quando ele não tá a serviço de fazer alguém gozar ou de gozar pro outro não ficar constrangido? Gente, é um saco isso, né? Olha aí. É um saco isso! Não, é verdade, mas é comum. E a gente escuta muito, né? Então, quando você... É muito comum mesmo. Então, quando você tá no consultório, eu só acho legal conhecer o teu trabalho, porque eu não conhecia, porque é uma boa indicação, né? Inclusive, Sim. porque eu, enquanto terapeuta, eu vou trabalhar muito essa parte emocional, da identidade, da autoestima. E a gente precisa entrar nessa coisa, experimentar, né? Viver. E era justamente isso que eu queria perguntar pra ela. Porque eu acho que só o fato de você ir lá e trabalhar, tem que experimentar. Vive a experiência. Eu não sei se vocês assistem aquela... Você conhece a série Brincando com Fogo? Não. Não? Sim. Você conhece? Inclusive, tem a Bia e o Cleiton. Eles fizeram um experimento tântrico lá, que é Sim. muito... E você viu tanto que é poderoso? De eles se tocar, deles só o Esse é olhar. outro ataque. Exatamente. Então, assim, é fantástico o trabalho. E eu achei assim. aquilo incrível. Vou assistir. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que fazer uma parceria para fazer a pessoa que chega nesse movimento de dificuldade para viver a experiência. Eu tenho muitas Sabe? parceiras psicólogas que trabalham em conjunto comigo, que eu vou mandando e eu vou dando para elas feedbacks de como a pessoa se comporta ali com o corpo. Isso é muito importante. O corpo fala muito. Era Isso sobre é isso que eu queria saúde. perguntar, Cacau. Diga. Principalmente a mulher, ela é muito ligada sobre os estímulos emocionais. Eu tô triste, eu tô isso, eu tô aquilo, eu não tenho cabeça Pra pra transar. transar. Como que esses sentimentos, como que tudo isso afeta o libido? Nossa, afeta totalmente. O nosso clitóris, ele tem mais de 10 mil terminações nervosas a mais do que o homem. Então, ele é uma... A gente tem uma porta aqui no estúdio. Se a porta não estiver fechando, significa que essa porta tem alguma coisa errada, não é? Uhum. E então, em algum momento, eu vou mandar arrumar quando me incomodar. A gente já normatizou tanto não gozar que a gente esqueceu ou nunca aprendeu que não tá normal. Não é normal você... principalmente quem é solteira. Eu não gozei, mas ele me ligou no outro dia. Eu não gozei, mas a gente dormiu de conchinha. Vai tomar banho na solda, velho. Dormir de conchinha, você dorme com o seu cachorro. Claro. Você não tem que transar só em função de gozar. Não tem. Mas quando esse orgasmo não acontece, significa que algo não está bem, não está normal. Ou eu tô triste, ou eu tô sobrecarregada, ou eu tô cansada, ou eu tô com alguma disfunção hormonal, ou eu tô tomando algum remédio que tá afetando diretamente. Os antidepressivos, ou o antidepressivo afeta... Ou eu estou passando por um processo de luto, que perdi alguém, passei por um término, alguém morreu, o meu cachorro não tá bem, fui demitida. Tudo isso influencia na questão do orgasmo. E o que acontece muito entre as mulheres? De um filho. A gente vai entrar nesse aí, que existe exatamente Maternidade. A maternidade. Existe aí uma persona que nasce no primeiro ano do bebê. E aí, quando entra nesse lugar de muitas mulheres, muitos casamentos, a pessoa não tá satisfeita. Ela verbaliza várias vezes. Ela começa, gente, uma mulher cansada. Ela é uma mulher cansada, sobrecarregada, que não tá sendo ouvida, ela fica chata.
Todas nós, em algum momento, foi a chata. Porque fala, a pessoa não faz. Você começa a adotar uma persona que não é a sua. Você tá ali sendo mãe, chata mesmo. Mãe Eu de sou a adolescente. Para! Eu só acho. Então, para. Para. Porque isso te deixa infeliz, insatisfeita, frustrada. O cara também fica se sentindo cobrado. O que adolescente quer, gente? O que adolescente com a mãe chata quer? Ir embora de casa. E aí o casamento a longo prazo ou melhora, ou revê esse comportamento, Exatamente. ou vai acabar. Vai acabar, ou então vai ficar duas pessoas infelizes sustentando um elo que precisa ser revisto. E precisa ser revisto, precisa... Ah, a gente vai abrir um relacionamento? Não, gente, às vezes você só precisa parar e olhar. 2 irmãos, né? Olhar um pro outro e respirar e se ver. Ser indivíduo para voltar a ter paixão. Então, se eu estou insatisfeita, estou infeliz, não estou sendo ouvida, eu vou ter vontade de transar com um cara que não lava nem a cueca dele, que deixa o prato em cima da mesa, que deixa a toalha em cima da cama, que acha que eu sou empregada dele. Se você for uma pessoa boa, você transa. Se for comigo, eu mando pra merda. Ah, sou obrigada, gente, me ajuda. Então... Ora, nem eu. Ô, Rafa, para só rapidinho aí. Seu batom borrou aqui, ó. Vai Borrou. ficar aparecendo. Voltou? Não, tá borrando mais. Olha lá os dele. Usa o celular. Aqui, ó. Peraí, Peraí, pra você ver. peraí. Me ajuda. Peraí, Rafa. Ah, isso é coisa de mulher. Seu dedo que tá A borrado. base. Vou ter que passar a base. Peraí, É. rapidinho. 2 minutinhos, Cacau. Tá bom. Nossa, que bonita. Nossa. Não, deixa eu ver. Depois eu mostrei eu. Não, tem que mostrar a Zana, porque eu Nossa. nunca vi ela nessa performance, a dama de vermelho hoje. Olha o E decote. a gente tá gravando? Tá toda trabalhada ela hoje, na dama Tá. de vermelho. Veio inspirada em você, Olha, eu Cacau. vi. Mas todas as vezes eu tento vir com uma pecinha, né? Olha, hoje eu vim com essa cor pra justamente trabalhar a integralidade do ser, que é a intuição. Quero falar ainda sobre isso, que tem totalmente tá, a ver com o ótimo. nosso tema. Ótimo. Então, A cor influencia? Não sabia. Sim, influencia. Inclusive, gente, eu quero deixar uma dica para as mulheres que são as mães do rolê, né? A chata. Gente, dinheiro é a rede de apoio de mulher. Se o seu parceiro não está conseguindo compartilhar as tarefas domésticas de forma justa, e a longo prazo você não vai conseguir ficar nesse casamento, porque você vai se sentir sobrecarregada e você vai perder o tesão de estar com esse cara, chega pra ele e fala: meu amor, eu te amo. E você é o homem que eu escolhi pra minha vida. Eu quero ficar com você o resto da minha vida. Eu quero envelhecer do seu lado. Mas pra mim é muito desafiador a nossa tarefa doméstica, os nossos afazeres domésticos não estarem divididos de forma justa. E eu estou cansada de ser sua mãe, de ser a chata, de ficar te cobrando. Eu sei que não é fácil pra você e é insuportável pra mim. E eu estou perdendo o tesão em você. Então eu gostaria que você investisse no nosso sexo. Já que pra você é desafiador fazer as tarefas, paga alguém. Aumenta, a gente já tem uma diarista, fala pra ela vir exatamente nos dias que é pra você, que seria pra você limpar. E aí eu não vou me sentir sobrecarregada, eu vou entender que você tá investindo na gente, porque se pra você é difícil fazer, você tá pagando alguém. E o meu tesão por você, a minha admiração vai triplicar. Nossa, só de falar isso eu tô ovulando aqui, olha. Chega a salivei. Quero ver se esse cara não vai mudar de postura. Nossa, só de imaginar chegar em casa, a casa tá arrumadinha, cheirosinha. Ainda bem que tá gravado, porque eu decorei. Ah, Entendeu? tá. As partes que Decorei eu a não fala. decorei, eu vou entrar lá. Ah, Gente, aham. entra no podcast. Segue essa dica, não segue a perca. dica, as palavras, segue essa Sim, exatamente é as muito palavras. importante usar Muito a comunicação importante. não violenta. Porque você vê que você dá uma lista, Te você fala... amo, você "Te amo". nasci com você a vida inteira. Mas Você eu estou é o perdendo amor da minha tesão. vida. Mas o tesão, Tesão. tá... Invista no nosso sexo, paga alguém pra arrumar, fazer sua parte. Então, você tem que ser estratégico e você tá vendo que você tá falando sobre você. Você não tá acusando ele. Você tá validando que pra ele também deve estar difícil, validando, ok, eu não vou questionar, que você tem, não vou questionar porque eu não sou sua mãe, eu não quero isso, eu quero é sentar em você todo dia, homem. Então paga alguém,
pra arrumar nossas coisas. Quer sentar, entendeu? Sentar, rebolar, fazer outras Sentar, coisas, etc e tal. é. Cansada, né, gente? Parceria Nada como a gente sentar no tem, homem. conversar, a gente E uma conversa. outra coisa que a gente sofre muito no dia a dia, Cacau, é o estresse. Estresse do trabalho, estresse das tarefas que a gente acabou de comentar. A pressão hoje no mundo que a gente sofre é muito grande. A gente já falou disso aqui antes. Principalmente as mães, mulheres que trabalham fora. Como que a gente pode lidar com esse estresse e o libido, a vida sexual? Gente, primeiro aceitando que você é um ser humano. E que vai ter dia que você vai querer dormir, que vai ter dia que você vai querer chorar, que vai ter dia que você vai querer mandar todo mundo pra merda. E validar isso. A gente é muito criado pra ter emoções boas e emoções ruins. As emoções, elas são todas boas, todas nos levam pra algum lugar. Emoção é pra deixar vir e deixar ir, como um rio. Como isso pode não influenciar na minha libido? Validando, acolhendo. Hoje eu estou muito triste, então vou deixar vir, vou sentir, vou deixar ir. E trazendo presença para o corpo. Porque não importa como está o seu dia, o seu corpo sempre vai responder. O seu corpo sempre... Só um minutinho. Deixa eu terminar, só porque... porque essa pergunta ela é muito importante, porque quando eu coloco o meu prazer só para quando tá tudo bem, eu não tenho prazer. O meu prazer não é meu, ele é externo. Quando eu entendo que o prazer está comigo, eu posso ter um dia horrível, que ainda assim eu vou conseguir ter prazer de estar comigo. E a partir do meu prazer, tipo, tá tudo caindo, mas se eu tô bem, eu tô sendo validada, eu tô sendo ouvida em casa, eu tenho liberdade pra sentir, pra chorar, pra ficar com raiva, e eu consigo tocar em mim, respirar, prestar. Toda hora eu paro aqui e respiro, porque a respiração é muito importante. Ela é um veículo muito importante de prazer. Trouxe isso pra você, dificilmente você vai continuar ali na frequência do estresse, porque o que tá acontecendo no trabalho, o problema é do trabalho. Se você não é policial, bombeiro ou médico e não está no horário de serviço, nada é urgente. Tudo pode esperar. Eu queria saber o seguinte: existem percentuais, assim, hoje, em termos assim, porque o sexo é a qualquer hora, qualquer tempo, é o que você tá falando, né? Posso estar triste, não, feliz e tal, é qualquer hora. Eu estou. Depende, né? Da forma como eu sou tocada, enfim. Mas existe um percentual, por exemplo, que é saudável? O percentual saudável varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem mais libido aflorada, tem gente que foi socializada, principalmente algumas pessoas que foram muito precocemente iniciadas no sexo, elas tendem a ir pro sexo com quase que compulsão, dependendo da situação. Mas assim, umas 3 vezes por semana, se você tem um relacionamento ativo, e eu tô falando 3 vezes por semana, levando em conta se você for uma pessoa adulta, tiver filho, tiver toda essa sobrecarga, mas você priorizar. Por que acontece? Quando as pessoas se casam ou estão num relacionamento muito longo, elas ficam sempre cansadas. Tão cansada, o que eu faço? Eu deixo o prazer por último. Aí, a hora que eu deito na cama, eu falo, nossa, só queria dormir. Você não tá com saco pra transar. E transar não é só... Tá o cara, hein? morrendo, porque ele não teve as mesmas emoções que você, sobrecarga que você. Então, primeiro, desvincular essa necessidade de transar só à noite. A gente pode transar a qualquer hora. E eu falei, sexo, né? É qualquer hora? Sim, mas eu não tava falando sobre sexo, era sobre prazer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu tiver com prazer de estar comigo, eu vou querer transar todo dia. Independente do que estiver acontecendo. Se eu tiver com prazer, se eu aprendi a me priorizar, coloquei hora pra tudo, eu comecei a colocar a sua emergência, não é problema meu. O meu problema, eu resolvo no meu horário. Eu não sou médico e não estou de plantão. Você tem um problema para resolver? Meu amor, problema seu. Você não vai falar isso, óbvio, mas é começar a deixar as pessoas no lugar das pessoas. Então, se alguma amiga, eu estou muito cansada, então hoje eu não posso sair, ou eu não posso atender, ou eu preciso dormir cedo para poder acordar cedo. Se você coloca você como centro da sua vida, se a sua agenda, primeiro eu olho para mim, para depois montar minha agenda, dificilmente você vai ficar com pouca libido ou sem vontade de transar. Com sobrecarga. Porque você vai ter colocado as coisas no lugar das coisas. E realmente deixado pro outro que é do outro. Mas aí, no mínimo, Cacau, tô transando uma vez por mês. Nossa, não tá bacana. Então, dá uma olhada na sua rotina. Porque as pessoas pensam, muitas vezes, que o problema tá no sexo. Não, vamos olhar como que tá o seu ser.
Como que você tá existindo? Como é que tá seu Uhum. casamento? Você tá sendo ouvida? Você sente tesão nesse homem? Ele te beija sem ser só pra transar? Ou vocês só beijam de língua se for pra transar? Você recebe carinho sem ser quando vocês vão transar? Ou você só é abraçada e acariciada se o fim for sexo? A massagem que de vez em quando fazem em você, se é que fazem, é porque você tá cansado e tá merecendo? Ou só fazem massagem em você quando querem terminar num oral? Como que é o seu afeto? O afeto, ele existe ou o seu afeto está a serviço do sexo? Dessexualizar o afeto e dessexualizar o prazer. Porque o prazer existe independente Bacana. do sexo. Aham. O afeto precisa existir. A maioria dos casamentos não tem afeto se não tiver sexo. Exatamente. É selinho. E aí a mulher que tem trauma, que foi criada numa religião mais castradora, por exemplo, o cara sobe, já pega no pé dela e fala assim, ai meu Deus, hoje eu vou ter que transar. Aí ela não quer nem ser abraçada. O cara elogia, fala assim, meu Deus, tá linda hoje. Aí já vai pensando por outras coisas. É isso, hoje eu vou ter que transar. Todo esse processo, o autoconhecimento é o que eu mais identifico em todas as suas falas. A pessoa se conhecer Sim. primeiro. Então, o autoconhecimento dela, saber quem ela é, dela saber pra onde ela vai, o que que ela quer, o que que ela sente prazer, o que que ela não sente, o que que ela gosta ou não, é muito importante, né? Respeitar, entender, saber corpo. e respeitar a história do seu corpo. A minha história é diferente da sua e eu vou responder ao mundo de forma diferente. Existem as pessoas neurodivergentes, né? Autistas, pessoas com alguns distúrbios, e eles precisam de algumas configurações para existirem de forma saudável, adaptações. Mas todo mundo precisa também. Você tem as suas demandas, então tem coisa que vai te dar gatilho que talvez não dê em mim. Então você tem que se pautar por você. Qual é a história do meu corpo? Como eu fui amada? Como que era o ambiente familiar? Tem gente que cresceu num ambiente de violência ou de briga, que se ele tiver num ambiente muito em paz, ele acha que não tá tudo bem. Ele precisa arrumar uma treta ali pra ele sentir que tá bem. Vou caçar uma confusão É aqui pra verdade. esquentar os ânimos. Tá bem demais. Deixa eu mexer. Tá tudo Como muito calmo como por diz aqui. o povo lá do meu interior, deixa eu mexer o doce. Porque ele tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Tá E muito as pessoas tranquilo. romantizam isso. Não, gente, isso não é pra ser romântico. Tem um livro que eu terminei de ler agora, chamado Por que Amamos? Que ele é um estudo antropológico sobre o amor. E aí ele vai trazendo a perspectiva do cristianismo, de algumas matrizes africanas, da filosofia, da sobrevivência. E ele traz o amor como um caminho e a paixão como ápice. Só que a gente é socializado para se casar, se relacionar a partir da paixão. Então começa aquele fogo avassalador. Gente, mas se o fogo começa aqui, e é maravilhoso realmente, esse aqui já é o ápice. Então o que sobra? Declínio. Uhum. E aí passa as pessoas o resto da vida querendo que o resto da estrada seja como foi o início, sendo que ele começou aqui em cima. Então eu vou ter que haver uma quebra para que haja de novo um caminho do amor para ele ser percorrido e chegar ao ápice novamente, que é o processo de vida, morte e vida, que fala muito a Clarice Pícola fala no Mulheres que Correm com os Lobos. Você vê que traz sempre todos os livros de conhecimento sobre isso, é sempre para mulher. E isso a gente já entra em uma outra questão da maternidade, que é o que você acabou de falar. Se na maternidade, o casamento tá aqui em cima, tá no ápice, tá mil maravilhas. Vem uma maternidade, vem um filho, vai lá embaixo. Porque a prioridade da mulher, no primeiro momento, passa a ser o filho. E tem que Então ser. muda muita coisa. Sim. E aí vai o declínio de muitos casamentos nessa parte, Os 3 primeiros anos do casamento, 60, eu não lembro esse dado direitinho, mas a gente pode olhar no Google. Se eu não me engano, 65% dos casamentos acabam nos 3 primeiros anos depois que o bebê nasce. E assim, ó, eu atendo muitos homens executivos, donos de empresas. Então, o que acontece? A gente está olhando para um contexto muito forte, e é forte mesmo, das mulheres. Mas o homem passa pelas mesmas coisas. É diferente. As mesmas É totalmente diferente. É diferente a forma, mas ele também passa pelo processo. É novidade pra ele Porque também. é novidade para ele. Sim, ele tem dificuldade com essa. Porque justamente a mãe, se hoje eu olho para minha esposa como mãe, ela sendo mãe, ela ainda é mais mãe. Entende? Então, eu vejo, por exemplo, dentro do consultório, o homem que acaba de ter, que a esposa tem filho, é como se aquilo fosse impuro. Sabe? Não, tem um filho, ela ali não é uma zona de... Ah, e tem homens que é mulher que não transam com a mulher quando ela tá grávida.
Não transa. Então, Porque aquilo ali é algo que é impuro para o filho dele, Uhum. para aquela gravidez. Então, tem um processo também por detrás do homem que é parecido com o que a mulher passa. Só que, lógico, com comportamentos diferentes, mas que tem um movimento diferente nessa questão de ter um filho dos dois lados, tem. Tem um. Quando a gente vai estudar sexualidade dentro da psicologia na transpessoal, existe. Não é persona que fala, mas eu vou usar a persona porque eu não tô lembrando exatamente o nome. É como se a mulher assumisse uma persona de mãe, de Máscaras, né? maternidade. Não é máscara, é Uma um outro máscara. nome. Agora eu jogo no Jung, Google. é do Jung. E aí, Eu lembro desse. ela acessa e fica os 3 primeiros anos nela, nessa persona de mãe. E aí, tanto o homem quanto a mulher tem dificuldade de acessar a mulher. A mulher. E aí, como o homem é socializado para ser uma criança a vida toda, Exato. e aí a maioria das mulheres se casam e elas não se casam com um homem, elas se casam com um filho, porque o cara se comporta como se a mulher fosse a continuação da mãe dele, e a mãe dele já deu ali uma educação totalmente disfuncional, porque a sociedade, principalmente antigamente, era disfuncional, a mãe entregava tudo, faz tudo, o cara não sabe fazer nada, não sabe cozinhar e acha que isso é bonito. Ele vê inconscientemente a criança como um concorrente. Principalmente se o cara não tiver saudável. Então, ele acha que a mulher tá dando mais atenção pro bebê do que pra ele. Ele acha que agora o casamento só existe pra criança, que ele não tem mais lugar. A mulher ainda dorme com a criança. E tem que dormir mesmo. Aí, nessa hora, é a hora que a gente precisa que o homem seja adulto. Existe um período ali que a mulher precisa, inclusive os neurônios dela não têm a mesma funcionalidade de antes. Não. Até o 7º mês, se eu não me engano, Aham. do bebê, A o mulher nosso tá- instinto os animal hormônios, está totalmente tudo. voltado para a sobrevivência. O que é preciso fazer? Que é, inclusive, um dos meus trabalhos. Eu tenho um e-book voltado para isso. A mulher voltar a se ver. Voltar a existir. Entra outra vez o autoconhecimento que a gente estava falando. Não, mas esse aí tem que ter um acompanhamento também psicológico, porque ela tá cansada. Se ela tiver sobrecarregada numa função ali que a família não tá compartilhando Não, ela os não consegue se afazeres, enxergar, não. Tem ela que ter não alguém de consegue fora ver. pra olhar. tem que alguém falar assim, vamos se ver. Olha, eu vou te falar, quando o Miguel nasceu, fiquei 30 horas de trabalho de parto, foi até 8 centímetros de dilatação e ainda assim fez cesárea. Eu só fui fazer xixi depois de 25 horas que o Miguel tinha nascido, porque a minha amiga chegou e se lembrou. Porque nos primeiros meses, quem existe é o bebê. A mulher fica invisível. Ela é invisível por completo. Então, é preciso existir um processo de, primeiro, essa mulher se ver, porque vai ser ela por ela. Depois, ela começar a se enxergar enquanto mulher. Porque antes do cara olhar pra essa mulher e ver uma mãe, a mulher também não se vê como mulher. Não, como Ela mãe não também. acha que ela vai ter libido, que ela ainda que ela pode transar, que ela pode gozar. Leva um tempo pra essa mulher voltar a ser dela. Pra mim, isso foi muito importante, porque eu gosto muito de ser eu. Então, quando o Miguel nasceu, era muito importante pra mim não deixar de ser eu. Então, todos os dias, pra mim, um dos dias mais incríveis foi quando o meu sling chegou. Porque, como morava só eu e ele, eu podia amarrar ele aqui, ele ficava comigo, porque ele precisava muito de colo, e eu podia me maquiar. Eu me maquiava pra ficar em casa. Porque pra muita gente, ficar tranquila é ficar sem maquiagem. Pra mim, é muito importante acordar, olhar no espelho e ter um momento pra mim e passar meu batom. Se eu não fizer maquiagem todos os dias, pra mim, o dia não começa. Nessa época, pra mim, era Não muito começa. importante isso. Hoje eu consigo ficar mais de boa. Mas pra mim, foi muito importante esse processo de, primeiro, voltar a me ver. Depois, voltar a sair. Não consigo mais ter a mesma vida, né? Que é o processo de luto da mulher que foi um dia. Mas voltar a existir e encontrar o seu novo lugar depois da maternidade. Só quando faz esse processo é que realmente consegue ir pro sexo. Mas olha só, eu quando eu ganhei as meninas, eu perdi por muito tempo esse processo, eu engordei 20 quilos. Depois que já teve as meninas. 20 quilos. É tão você doando tanto que você se esquece por completo. Então, você vai comer com a criança no colo, você não come direito. Você não presta atenção no que tá comendo. Você não presta atenção no que você está comendo. Então, eu tive que... as meninas, com 1 ano, eu fiz bariátrica. Porque eu fui só engordando, porque a minha vida era aquilo. Gêmeas. Então,
um nível de estresse Altíssimo. altíssimo. Então, Cortisol no talo. no talo e a questão da sexualidade, Tô fedendo, meu filho. Quero pelo amor de dormir. Deus, só leite pingando. Não. Quero dormir, me erra, sai daqui. Cacau, e quando o seu filho nasceu, você já trabalhava nessa área que você Não. atua hoje? Ou você já Não. tinha esse... Porque você acabou de falar que você já... O momento seu, a sua identidade, mesmo no pós-parto, já era muito forte em você. Da onde veio isso? Se você passou por algum processo terapêutico, já tinha algum embasamento antes Sim. de conhecer tudo isso e trabalhar na área que você trabalha hoje? Sim. O nascimento do Miguel é totalmente determinante para eu trabalhar com Tantra. Eu não trabalhava antes. Foi preciso o Miguel nascer, eu ser demitida depois da minha licença maternidade acabar. Pra ir, então, enfim, deixa eu contar como que foi. Eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu aprendi a ler com 7 anos para ler meu livro favorito. Eu aprendi a escrever para escrever cartas. Então, eu comecei a escrever muito cedo. Eu tenho textinhos, cadernos dessa idade. E aí, primeiro eu mergulhei em literatura, a literatura brasileira, literatura portuguesa de Portugal. E aí, depois eu fui para os de autoconhecimento e de dimensões. Primeiro de curiosidade, porque não tinha internet na época, no interior, não tinha mais nada que fazer, eu era crente, então eu lia. Então, isso já foi me dando uma base de diferente do que eu já tinha. Depois disso, que eu saí do interior, eu comecei a fazer curso. Eu não queria ir pra balada, eu não curtia sertanejo, não curto sertanejo, meus amigos só queriam ir pro sertanejo. Eu falei, quer saber, eu vou gastar esse dinheiro com isso, que é uma coisa que eu não gosto, eu vou investir em curso. E eu fui fazendo todo tipo de curso, né? Fiz oratório, não fala... Eu sempre me apresento publicamente desde os 5 anos. Mas esse aqui não é só dom, isso também é investimento de tempo e dinheiro que eu fiz em muito curso de oratória. E aí, por ter vindo de uma infância que fui muito amada, mas eu tive diferentes referências de amor. Uma referência mais de oba-oba, de mundo, de explosão, que é da família do meu pai, e uma referência mais cristã, conservadora, mais castradora, da família da minha mãe, que é evangélica. E ter presenciado muitas coisas e precisar ser uma menina intuitiva e precavida e prestar atenção e me antever aos fatos e ser madura, adulta, né? Ser racional e ter que me posicionar muito novinha, isso deixou marcas. E aí, depois dos 20 anos, essas marcas começaram a surgir emocionalmente. E eu fui buscando jeitos de existir. Fui buscando... Todo o meu caminho foi eu buscando ser feliz sendo quem eu era. Eu queria muito, quando era criança, sempre sobre o que eu queria. Eu queria fazer as pessoas felizes. Fazer elas terem fé na vida. Quer seja cantando ou pregando, porque eu era da igreja, né? Eu ensinava. E aí eu fui buscando isso, porque pra mim não deixou de fazer sentido viver uma vida pra ser feliz depois, quando eu fosse pro céu. Eu queria ser feliz agora, afinal é aqui que eu tô viva. Então, a partir do que foi surgindo essas demandas emocionais, eu fui olhando pra mim com terapia, psicanálise, e fui fazendo curso atrás de curso. Então, eu já sabia que eu era muito explosiva. Então, você mexia o saco, muito respondona. Ainda sou, mas hoje eu não gasto mais minha saliva à toa. E aí eu fui... Nossa, me incomodava muito não conseguir ter aquele controle emocional. Então, eu fui atrás de entender por que eu era assim. Então, eu fui entendendo, fiz enneagrama, eu fui fazendo curso de coach, de autoliderança, todo tipo de curso, de neurolinguística, de neurociência. Fui fazendo curso, tipo, muitos cursos. Aí depois fui para a área da comunicação, de forma que quando o meu filho nasceu, eu já estava num processo muito intenso de autoconhecimento, de curso e de formação. Não tinha a mínima intenção de atender, não estava no meu plano atender. E aí, quando ele veio e eu me vi numa situação de maternidade solo, de estar grávida solo, eu que tinha sido tão certinha durante tanto tempo, em muitas coisas, eu sou muito libertária, mas eu tenho vários critérios, gente, com quem eu vou transar, quem vai entrar na minha vida, qual é o meu tempo, com quem eu vou investir meu tempo. As pessoas, às vezes, elas vulgarizam quem fala sobre sexo, vocês não fazem ideia de como é viver tendo conhecimento. A gente é muito mais seletiva. Justamente. Então, quando o Miguel nasceu, eu já sabia exatamente o que eu não queria ser. E eu já sabia os meus gatilhos.
Eu já sabia que se eu ficasse muito tempo privada de ser eu, de estar feliz na minha pele, ia me levar para uma exaustão emocional. E na exaustão, eu sou uma soldadinha. Eu miro numa coisa, eu quero aquela coisa, e é assim, ai, Cacau, pelo amor de Deus, chora depois. Vamos aqui no foco. Eu sou muito focada. E isso machuca as pessoas, dependendo do jeito. Então, eu preciso ter o meu tempo, eu preciso existir para conseguir te dar atenção de qualidade. Senão, eu vou estar com o pensamento acelerado e eu não tenho tempo pro seu drama. E o drama do outro, na verdade, são as dores dele se manifestando. Mas quando eu tô focada, eu preciso... eu me vi grávida, eu engravidei, meu namoro acabou um dia depois que eu descobri que eu tava grávida. Enfim, eu me vi numa situação que foi muito importante o processo de autoconhecimento, de entender os meus passos, quais eram as minhas contribuições para estar vivendo aquilo e aceitar, né? Aceitar as várias dificuldades que vieram, entender o maternar da minha família, como que foi essa maternidade e encerrar alguns ciclos em mim. Por isso que eu consegui. Então, de forma intuitiva, eu já estava no caminho do Tantra. E quando o Miguel estava com 1 aninho, foi quando me falaram do Tantra. Eu era radialista e eu não conseguia trabalho na área da comunicação. E as pessoas marcavam comigo, me deixavam esperando 1 hora. E eu pagando babá, tirando assim, Deus sabe onde, tanto que era desafiador. E eu falei, quer saber? Se eu fizer... Eu já fazia muita foto na época do Instagram. E eu resolvi fazer foto, tipo pack de foto, que é OnlyFans hoje. Mas artística mesmo. E eu sabia que ia fechar muitas portas. E aí, por causa disso, foi que eu fui pro Tantra. E aí, o Tantra meio que fez o caminho que eu já tinha feito fazer sentido. Mas eu sempre fui muito de... Vou testar. Nossa, deu certo pra mim, então eu vou passar pra frente. Sempre fui muito assim. Então, quando eu fiz esses desafios pra mim, sempre fui muito fazer lista. Falei assim, nossa, isso funcionou. Então, eu vou passar pra frente, porque eu sei que outras pessoas estão passando pelo mesmo que eu. Aí, eu fui fazendo e montando. Eu te ouvindo aí, eu pensando que tem o Casamento às Cegas também. Você já viu? Nossa, eu assisti. E aí, teve o último episódio agora, que a mulher falou, olha... Eu gostei de você, gostei muito do cara e tal. Eles tinham uma relação super bacana ali. Ela falou, só que o nosso sexo é muito ruim. Você assistiu isso todo? Você viu? Assisti ele todo. E aí foi muito legal, porque aí ela falou que o sexo... Falou, tá tudo certo, só que o sexo é muito ruim. E aí ela decidiu, né? Propôs pra ele fazer uma terapia tântrica, né? E eles fizeram os exercícios e começaram a ter uma relação sexual muito melhor. E eles se casaram. Então, esse cara aí, por exemplo, se eu não me engano, você tá falando da Ingrid e do Leandro. É, exatamente. Ela foi agora no reencontro e ele estuprava ela quando ela tava dormindo. Ela esperava. Inclusive, é muito importante falar isso. Gente, você que é casada, seu marido não tem direito ao seu corpo, só porque você tá casada. Então, muitas pessoas normatizam. Eu tá dormindo, acordei com um cara transando comigo. Isso, o nome disso é estupro de vulnerável. Então, ela pediu várias vezes pra ele parar. Ela assiste, o último episódio é o reencontro. Ele tá sendo processado, foi indiciado. É aquele que ela era mãe de santo. É esse mesmo. E aí, ela fala, inclusive, do fato dele ter disfunção erétil, assim, com o termo, né? Falando que ele é broxa e que ele usava... E ela falou isso no reencontro. No reencontro. Porque... Mas porque casou, né? Eles casaram... Peraí, só pra eu entender. Eles casaram e esse reencontro é... Depois do casamento. Depois de já terminado o casamento. Ela casou com ele porque ela acreditou nele. Foi. E aí, só que aconteceu? Quando eles se casaram, ele esperava ela dormir pra transar com ela. Então, ela acordava com ele transando com ela, estuprando ela. Aí, ela falou primeiro pra ele não fazer isso. Aí, ele continuou. Ele foi continuando até ela ter uma crise de pânico e o casamento deles acabar. Mas, assim, ela tá totalmente transtornada. Porque é de transtornar você confiar em alguém, colocar na sua casa e ele te estuprar enquanto você tá dormindo. Você não tem liberdade de dormir nua, ou de calcinha, ou de qualquer coisa que seja na sua cama, de dormir em paz, porque alguém vai te estuprar. O nome disso é estupro. Eu não vi. Vou ver o final. Agora eu fiquei interessada. Tem que dar nome aos bois pra parar de normatizar estupro de vulnerável. Porque o que ela trouxe no primeiro momento não tinha nada a ver com isso. Não, Era da relação momento ser ruim. A relação sexual não tanto que eles melhorou, não terem né? Eles tiveram... mas aí, o que acontece quando tem um homem que
é muito inferior à mulher. E principalmente ele não tá conseguindo se E ele era, satisfazer. Muito. Muito inferior. O que aconteceu ali com a Isa, né? O que acontece? Esse homem, inconscientemente, não todos, né? Mas existem alguns tem exceções, distúrbios. né? Ele vai tentar diminuir essa mulher de alguma forma. Ele vai tentar. Por que acontece? E ela era Sabe aquela- poderosa, né? sabe Até aquelas o traições? jeito dela, Sim. poderosa. Sabe aquelas traições que a mulher é linda, o cara é horrível e ele vai lá e trai ela, inclusive com a mais feia, assim, feia esteticamente de acordo com os padrões, porque ele precisa se sentir melhor, maior do que ela em algum nível, e ele não consegue em nenhuma esfera. Como que eu vou fazer isso, então? Fazendo ela sentir um lixo, traindo a confiança dela. Então, existem esses caminhos. E é muito normal. A gente estava conversando ontem com uma amiga minha de... porque a régua tá baixa, esses homens são medianos. Tipo, aquele cara que traiu a Isa. Gente, pelo amor de Deus, qual é o clube mesmo? Vou nem falar mal do clube, porque coitado do clube, tem nada a ver com isso, né? Mas, pelo amor de Deus, reserva de um clube sério, nem sei que série é, B, C. Traiu uma mulher igual a Isa, com uma ex que ele nem precisava ter terminado. Não ter a hombridade de falar, eu não consegui esquecer minha ex, vou voltar com ela. E todo esse processo aí de uma pessoa querer quem era ele. E olha pra você ver como a nossa sociedade tá doente, que o cara trai a mulher grávida, nunca foi fiel, na verdade, e ele ganhou 200 mil seguidores no dia que ela falou, que ela expôs a traição. Então, a gente tem amado e tem transado a partir da dor. Não é do amor. Exatamente. As nossas referências estão muito doentes. Exatamente, exatamente. E é totalmente assim. Eu vejo muito assim. Na minha época, de agora, gente, falar de sexo agora, como a gente está falando, gente, isso aqui era simplesmente inaceitável. Inaceitável. E a questão da religião que você colocou também, que ainda hoje. Nós temos adolescentes, quando eu vejo, por exemplo, adolescente de 18, 19 anos casando porque ele não pode ter relação sexual e vai casar para ter relação sexual, eu olho aquilo e falo, meu Deus, é a crença, né? Não dá para você... aquilo que chega para você que tem uma crença por detrás, é muito complicado você mudar aquilo, né? Ou você trazer um novo significado para aquilo, né? E acontece, adolescentes, eu fico assim pensando como é que vai ser a vida dessa pessoa, porque não tem... Na verdade, vai ser a vida que eu tive, né? Porque eu, por exemplo, comecei a namorar com 15 anos com meu primeiro marido. Então, eu não podia ter relação sexual com ele só se eu casasse. Então, quer dizer, quando casei, que eu olhei e falei, e agora? Pra onde que eu vou? E não pode separar. É por isso que eu falo que a educação sexual é tão importante. E a educação sexual não é ensinar a transar antes que alguém me cancele. A educação sexual é ter autonomia de escolha, entender que você não precisa casar, que casamento é uma coisa séria, você não precisa casar para satisfazer um desejo. Exatamente. Que existem outras formas. Você não é obrigada a fazer se você não tá com vontade. Exatamente, que você pode dizer não. Que se tudo que vem depois do não é estupro. Porque é muito normatizado. Esses dias eu vi um pastor falando que a mulher tinha que... culpando a mulher por ser traída porque ela tinha falado não pro cara, porque ela não queria transar. Então, é preciso muita paciência pra educar. Porque eu não tenho paciência com um cara desse, não, gente. Sério, na moral, assim, não dou conta. Eu não queria ter que debater com uma pessoa dessa, porque eu acho que a pessoa dessa, ele é um desserviço social. Eu não acho que eu estudei pra conversar com a pessoa dessa. Eu prefiro conversar com quem tá ali. Olha, vem cá, vamos conversar de forma real sobre saúde, sobre o que é isso. Até mesmo olhando pra criança, Jesus, né? Esse amor maravilhoso, esse homem incrível. Se Jesus existisse nessa época, eu ia querer casar com ele. Maravilhoso. Realmente ele gostaria que você sofresse? Que você fosse violada? Que você fosse uma pessoa que faz... que tem que cumprir uma obrigação sentindo dor? Você realmente acha que é isso? Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O fundamento dessas repressões não tem base. E o que eu queria... Uma coisa também, por exemplo, eu tenho 2 filhas com 8 anos. O que eu faço para educar minhas filhas de hoje para isso? A primeira coisa é ter educação básica sobre o que é abuso. O Miguel, desde pequenininho, desde 2 aninhos, ele sabe quem que pode tocar nele, quem que não pode. Então,
ser esse lugar de segurança onde a sua filha pode chegar e te contar caso aconteça alguma coisa. Foi feito um estudo do perfil do abusador e eles atacam, e eles falam, tem a entrevista, eles falam, eles atacam em geral aquelas crianças que estão meio que desassistidas, que têm medo dos pais. Muitas crianças estão passando por processo de separação, então a mãe tá ali triste, o pai, aquele transtorno, a criança fica ali desassistida Aí, emocionalmente. Dá atenção. E aí ele vai nessa criança que não tá tendo ali aquela proteção visível. Conversar com a sua filha, perguntando se alguém algum dia tocou nela, falando que deixa ela segura que qualquer coisa que acontecer, ela pode falar com você que você nunca vai culpá-la, que ela é um lugar seguro, que ela pode tirar as dúvidas dela com você. 8 anos. Falar sobre... Eu pratico muita respiração tântrica com o Miguel, que é de limpar o coração. Então, vamos limpar o coração, respirando e sentir o corpinho. E aí eu fui trabalhando isso com ela, mas lá dentro do meu coração me deu uma ânsia, né? Uma ânsia, assim, de o que eu faço agora? Como é que eu vou lidar com isso? Mesmo sabendo o que eu deveria fazer. Então, porque nada é como a prática, né? A teoria é uma coisa, vivenciar é outra totalmente diferente. Mas você conduziu de uma forma certa. Agora é normatizar isso. Falar, filha, vai ter momentos que você vai sentir curiosidade de desbravar o seu corpinho. Quando você for ter a conversa sobre abuso, você já pode abordar isso, já levando em conta a idade dela, de que ela tem liberdade com o corpinho dela, mas a gente tem o nosso momento de intimidade, explicar para ela a diferença de intimidade, de privacidade, de estar com ela, para ela começar a trazer a consciência, porque a vergonha, a Brené Brown, no livro da vulnerabilidade? Coragem de ser Imperfeito. Uhum. No último capítulo, ela fala justamente sobre a educação através da não vergonha. Porque muitas vezes a gente é educado para ter vergonha de ser rejeitado, vergonha de desbravar o próprio prazer. Quando eu valido, que interessante, mas o que você acha de fazer isso, né? No quarto. E conversar, normatizando, entendendo qual é a fase dela. Daqui um dia vai nascer peitinho, você não precisa ficar com vergonha. Antecipar para ela o que é possível dentro do entendimento dela. De que ela realmente vai ter o peitinho, que não pode, se alguém fizer alguma brincadeira, é para ela contar para você. Ensinar para ela algumas respostas, alguns limites. Deixar que ela desbrave, porque ela ainda tá na inocência. Deixa ela na inocência, porque desbravar o corpo não é sobre sexo. Queria que você explicasse um pouquinho, nosso tempo já está acabando, mas eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como que uma pessoa que sofreu alguns traumas, principalmente do estupro, como que ela pode superar essa fase, porque geralmente a pessoa pode ter ali um bloqueio nessa parte dessa situação. Como que a gente supera esse bloqueio ali para fluir normalmente? Primeiramente, procurar ajuda terapêutica, claro, né? Tá com ajuda terapêutica, uma abordagem de análise da psicologia tradicional, mas seria muito importante também ter uma abordagem corporal. Eu recomendo eu sou da muito. constelação sistêmica familiar. A gente trabalha muito. A constelação é maravilhosa. Eu recomendo muito. Eu atendo muitos casos desses, de pessoas que foram estupradas. Atendi esses dias uma menina que tinha sido estuprada, tinha 2 dias. Foi com certeza o meu caso mais tenso. E eu gosto, no Tantra, eu trabalho também em movimentos sistêmicos, mas eu sempre recomendo para quem acredita, para quem gosta, e quem acredita que vai funcionar, porque eu acredito muito na constelação, procurar a constelação. Mas tá fazendo esse acompanhamento, vir para um processo de se devolver. Sempre, gente, o meu discurso ele vai ser muito parecido em muitas situações, porque não tem como eu controlar o que o outro faz comigo. Só tem como eu controlar como eu vou lidar com aquilo. E uma pessoa que estupra alguém ou que abusa sexualmente, ele tá roubando tantas formas. Pra mim tinha que ser considerado crime hediondo, assim, abuso sexual tinha que ser crime hediondo. Pra mim tinha que ser muito mais radical. Trabalhar, não só na terapia, mas trabalhar um processo de liberação,
de se perdoar, porque Porque muitas ela se sente vezes culpada. a vítima se sente Muito culpada, ela culpada. acha Ela que acha ela que fez foi a alguma culpa dela, ela coisa fez alguma coisa errada. para poder estar ali naquela situação. Então, trabalhar e se lembrar que ela não é só os traumas, que ela não é aquilo abuso. E, gente, abençoar mesmo, olhar para essas mãos, ver quais são as coisas boas que essas mãos já te trouxeram, olhar para esse corpo que você vai ficar se sentindo suja durante um tempo. Uhum. Então, vi com esse processo, nossa, eu precisava fazer 500 banhos de planta, de chá, faça. O que você sentir na sua intuição de fazer, faça. E se libertando, olhando. E aí, a partir disso, se cercar também de pessoas boas, que você confia. Porque você vai ficar carente de cuidado, de se sentir protegida. E é importante acolher esse momento de fragilidade, não tentar ser a forte. Não, é realmente conversar. Pedir a você, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, não só terapêutica, mas eu preciso de suporte. Eu preciso poder sair, conversar sobre isso quantas vezes for necessário. Eu preciso entender se existe um padrão em mim, além desse estupro, se esse estupro me colocou num padrão de um amor que me violenta. Quais são os momentos, quais foram os outros momentos da minha vida que eu estive em momentos de roubo de mim e não percebi. Como eu posso usar esse momento tão horrível como um divisor de águas para que as minhas relações, a partir desse trauma horrível, sejam ressignificados na minha devolução por mim. Não adianta buscar no outro, as pessoas não vão te compreender se você não verbalizar. As pessoas não vão respeitar um limite que você não deu. Então, se você precisar ficar calada, não quiser falar sobre isso, verbalize. Se você precisar ficar um tempo sem sair, não saia. Saia desse lugar de tentar agradar, porque a pessoa fica com medo de nunca mais ter orgasmo, ela fica com medo de nunca mais conseguir gostar de ninguém, ela fica com medo de nunca mais conseguir ser tocada, e durante um tempo não vai conseguir mesmo. E tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem, vai passar. Vai passar. Exatamente. Muito bom, muito, Muito bom. bom. Dá vontade de a gente A gente ficar aqui ficava a noite inteira, né? conversando. Papo muito legal. Muito obrigada, Cacau, pelo convite, por ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Depois eu vou passar algumas partes lá no Instagram. Vai estar no YouTube Segue no também, nós vamos Instagram. colocar. Segue lá no Instagram, No Instagram. segue no YouTube, tá bom? Vai estar tudo ali. Muito obrigada, gratidão. Grande beijo pra vocês. Obrigada. O meu Instagram é @cacaumila com 2 Is. No TikTok eu também tô com @cacaumila com 2 Is. No YouTube é cacaumila com 2 Is. É cacaumila. E também tem o meu podcast. E SexoCast. E a gente, no off, a gente prometeu aqui um movimento. Ah, foi! Adorei o movimento, adorei. Já tô, Eu deixa jurei organizar que meu todo cabelo. mundo já tinha esquecido disso. Eu não. esqueci. A minha memória é A seletiva. Zana que falou que ia fazer. A Vamos fazer, Zana, vamos que tá fazer, de vamos fazer. movimento, tá de O dama cabelo- de vermelho, vai perder Cabelo tá essa. bagunçado, Tá falei, vamos maravilhosa. agora. Mas assim, sexualidade é isso. Se É você tiver isso. quanto mais A penteada, Zana vai fazer bagunçada, é isso mesmo. movimento. vai- Eu faço, eu A aprendi. Zana, a Hoje Ana ela também, tá produzida querida. no Não, vermelho. hoje, A Ana também. Hoje eu aprendi, eu vi antes de começar o cabelo. Como é que tá o cabelo? Tá ótimo. Tá ótimo. Faz aí, deixa eu ver se você aprendeu. Não pode pode fazer. falar, Ana. Não, nós três, né? Sim, antes eu vou te explicar. Olha, pra você que tem dificuldade de orgasmo, de alcançar o orgasmo, tem vários motivos, como você viu aqui. Você deu uma leve. A gente tá vindo aí com um curso, orgasmo de primeira, pra você identificar os seus padrões. Mas aqui eu vou dar dicas simples que talvez você até faça, mas não tenha prestado atenção de forma consciente, para te ajudar a chegar ao orgasmo de forma mais fácil em 3 posições, tá bom? A primeira A Zana já tá em pé. A primeira posição, quando você estiver por cima, a gente já faz assim, o movimento tem que pegar essa região aqui do clitóris. Então, tem um estímulo. Todo orgasmo, ele meio que é clitoriano, mesmo com penetração. Então, esse aqui é pra você ter orgasmo com penetração. 61% das mulheres não tem, então vamos tentar diminuir esse número. Sim. Como que você vai fazer? Você vai trazer o pompoarismo, né? No prende, solta. Só que traz a respiração, tá ali em cima. E você vai rebolar. Aí rebolou, desce, sente. Para com aquele movimento de britadeira e sente esse britadeira, pênis. de britadeira. Que é É violento. Não, o homem que vem, né? Aí você, Certo. a mulher tá ali no agachamento. Não, calma. Não. Vai nesse agachamento mais devagarzinho, rebola, desce. E aí você vai esfregar aqui o clitóris. Mas aí você vai trazer a respiração.
Essa hora que o orgasmo vier, gente, grita mesmo, deixa, acorda os vizinhos, igual é isso. Aí, quanto mais solto tiver aqui, ó, o quadril, melhor vai ser. Então, aqui, ó, você vai fazer isso aqui, e aí você vai segurar o peito dele aqui, ó. Segura o peito dele aqui, você vai dominar nesse momento. Entendi. Aí, beleza, ele virou, tá aqui por cima, no lugar de ficar só ali esperando a britadeira, você vai controlar o movimento dele aqui com as mãos, né? Pega nele aqui. A gente, na hora do orgasmo, faz uma associação. Toca em algum lugar inesperado, que esse cara vai sempre associar. Não, peraí. Lembrando. Tô tentando lembrar. Tá. Você tá aqui, pegou... Ele tá por cima, né? Você vai segurar ele no quadril dele pra ele vir no seu ritmo. E a hora que ele vier, no lugar de você ficar só passiva, você vai fazer. Aqui... Aqui, entendeu? Entendi. Você vai fazer isso aqui, contraindo. Tentando fazer um movimento aqui e contraindo também o períneo, né? Fazendo aquele movimentinho do pompoarismo. Aperta e solta, sentindo. E aí, tipo, tenta grudar mesmo. Quanto mais corpo, quanto mais pele, quanto mais tiver essa respiração, mais fácil você vai chegar ao orgasmo. E o outro é de 4, né? Olha isso, gente. De 4 aqui, se você não ser só a passiva, porque em geral a gente fica de 4, as mulheres ficam de 4, e aí só vem e recebe, né? Não, você vai fazer um movimento e vai tentar empinar de acordo com o que você suporta e tentar trazer ali o máximo possível para o seu clitóris ser manipulado e estimulado também na hora da fricção. Você pode ajudar tanto com o movimento dos dedos ou mesmo com o vibrador, mas fazendo esse movimentinho que a gente fez aqui em cima, você vai fazer aqui embaixo, rebolando, sentindo. Primeiro que o cara vai ficar meio desorientado na hora que você fizer isso. Segundo... Ele ficou desorientado. Segura, meu amor, que eu não cheguei lá ainda, entendeu? Depois que eu gozar, você vai. É isso. A Ana Parabéns. só na observação. Tô só observando pra Eu praticar mais preciso tarde. exercitar, eu preciso exercitar. Hoje eu vou Mas, testar, gente, testar. anotou todas essas dicas? Eu vou- Confere aqui, não deixa de seguir o nosso podcast maravilhoso. A gente tá sempre trazendo muitas informações importantes pra Gente, vocês. esse foi legal, hein? E, Cacau, tem mais alguma coisa que você não falou e que você acha muito importante deixar um recado pra todo mundo que tá assistindo a gente? Gozar é um ato político. E se você não tá tendo prazer de ser você, dificilmente você vai conseguir chegar ao orgasmo de forma inteira e saudável. Então, observe os ambientes que você tá. Você realmente tá porque você quer? O seu trabalho, você tá porque você quer? O seu dinheiro, você gasta porque você tá feliz e tá colocando o dinheiro a serviço da vida, é porque você tá infeliz e tá buscando algum prazer. Seu relacionamento, você tá mais reclamando, mais chorando do que sendo feliz? Não tá normal. É normal ter dificuldade, mas não é normal ser infeliz e não foi pra isso que você nasceu. Nosso corpo é orgástico, inteirinho orgástico. Se você ainda não descobriu o prazer de ser você, tá na hora de descobrir. Então, desbrava esse corpo, vem pra esse corpo, presta atenção na respiração, no céu, na água que cai do seu corpo, do chuveiro. Traga prazer pro seu dia a dia. Sente a hora que pegou aqui a caneca, sinta. Dessexualiza seu prazer, dessexualiza a sua existência. Você é mais do que só a namorada ou a esposa de alguém, você existe. E se você não for um indivíduo, dificilmente você vai ser uma boa parceira. Porque ninguém gosta de namorar consigo mesmo quando esse sigo mesmo, esse consigo, é o outro tentando ser alguém pra nos agradar. Então, seja você tendo prazer. E se você tiver dificuldade com isso, vem em mim, numa sessão tântrica que eu te ajudo. Aqui, ó. Bora lá. Vamos lá. Tchau, gente. Muito obrigada, Cacau. Você foi Obrigada. maravilhosa. Foi ótimo. Gente, eu tô de vermelho, vocês viram, né? Que isso, né? Totalmente no Maravilhosa. ritmo do Vem podcast. pronta pro combate. Olá. Miguelzinho. Pronto, Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau. Até Tchau. mais.